Glória a Deus. Sua graça é maior. Renova-se sempre a cada manhã. Manhã após manhã, suas misericórdias estão conosco. Nosso pecado é grande, mas sua graça é maior. É nesse espírito que nós viemos à comunhão no dia do Senhor, para ouvir a sua palavra, para sermos, como disse o irmão Alan, confrontados e conhecer a sua vontade, conhecer mais e mais. Hoje temos um tema bastante, diria, denso, né, para tratarmos na primeira epístola de Pedro. Então eu quero ler o texto. Hoje estou sem os recursos visuais. Então, irmãos, vou exigir um pouquinho de cada um aqui para as leituras. Nós vamos fazer bastante leitura bíblica, então vamos juntos nessa caminhada hoje. Amém? Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos de 11 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nessa manhã, Senhor, estamos aqui para ouvir a Tua palavra, para sermos exortados e admoestados nela, para aprendermos, Senhor. Então ajuda-nos, ó Pai Santo e bendito, porque somos incapazes, Senhor. Incapazes, Senhor, de compreender se Tu, Senhor, pelo Teu Espírito, ó Deus, não adentrar, esclarecer, Senhor, o nosso coração. Esse coração tão duro e obstinado, Senhor. Ajuda-nos na compreensão, dá-nos a clareza, lança luz, Senhor, naquilo que estava obscuro. Ajuda-nos, Senhor, por misericórdia e compaixão. Estamos reunidos hoje aqui, Senhor, em Teu nome. E em Teu nome, Senhor, ó Deus, oramos juntos, pedindo, Senhor, misericórdia. Ajuda o pregador aqui, eu, homem tão carecido da Tua misericórdia, Senhor, para pregar a Tua palavra. E ajuda cada um de nós aqui, Senhor, a receber essa palavra com o coração, Senhor, contrito, ó Deus, diante de Ti. Em nome do Teu Filho amado, oramos. Amém. Aleluia. Primeira carta de Pedro. Bom, antes até mesmo de começarmos aqui ou fazer algum comentário, eu gostaria de deixar uma frase que o pregador que tem falado bastante nesses últimos tempos, e ele, por incrível que pareça, é brasileiro. Ele diz assim: ninguém pode ter uma mente cristã sem ler as Escrituras, influenciado por aquilo que você não conhece. Então, essa é uma frase para mexer um pouquinho conosco nessa manhã, antes de começarmos, buscarmos as Escrituras e compreendermos elas, para podermos
perscrutar, né, e observar, e podermos nós tirarmos dali a luz para aquilo que está obscuro. Na carta de Pedro, quando fiz aqui a introdução, ele traz a informação de para quem ele está escrevendo essa carta. E, a despeito de quem geograficamente ou etnicamente ele está escrevendo, primeiramente, ele está escrevendo a pessoas peculiares, a pessoas particulares, aos eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, verso 2 do capítulo 1, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. É a esses que Pedro está escrevendo. E é nessa condição que nós devemos receber as palavras de Pedro, que têm sido expostas aqui desde então, nos últimos sermões, pelos irmãos. E é nessa condição de quem são esses eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação para a obediência e aspersão do sangue. Porque então a palavra recairá e cairá em solo que receberá, e ela frutificará. E ela fará, sim, um trabalho pelo Espírito de mudar, de transformar, de realmente trabalhar dentro da regeneração que em nós aconteceu. E aqueles que assim entendem-se por eleitos, nessa condição, receberão essa palavra. Não só essa, mas as Escrituras por completo. Observarão e, como fizemos hoje pela manhã, examinarão o seu coração. Haverá, sim, contrição, arrependimento e alegria, porque o Senhor fala a nós. E nós podemos, sim, mudar os caminhos, as direções, e fazer conforme a vontade de Deus, para sermos esses obedientes. Pedro fechou a sessão anterior, o sermão anterior, deixando claro quem somos em Deus. E aqui eu quero destacar, talvez, a condição que pode resumir, talvez, tudo. No verso 9 do capítulo 2, ele vai dizer assim, em determinado momento, povo de propriedade exclusiva de Deus. Pedro, ao deixar essa característica ou essa condição claros, ele vai dizer o que devemos fazer agora que somos de propriedade exclusiva de Deus. Ele diz, a fim de proclamardes as virtudes. Esse é o fim. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus com o fim de proclamar as virtudes. De quem? Daquele que nos tirou, nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que são virtudes? Virtude se refere a uma qualidade moral ou ética considerada positiva e louvável. A virtude está relacionada a comportamento e atitudes que são considerados moralmente corretos e admiráveis, como honestidade, generosidade, justiça, coragem, paciência e outras características similares. Ela está associada ao desenvolvimento pessoal e à conduta ética de um indivíduo, refletindo sua integridade e retidão de caráter. É exatamente isso o que Pedro vai orientar na sequência dos versos 11 e 17 do capítulo 2. E é o que veremos na exposição dessa manhã. No capítulo 2, no verso 1 a 10, Pedro destaca e fala a respeito dos privilégios de ser um cristão, um eleito. Porém, agora, os versos que seguem, versos 11 em diante, Pedro vai orientar a respeito dos deveres que esses privilégios carregam. Sempre encontraremos essa regra. Junto com privilégios, temos deveres que nos seguem.
Por que seria importante nós termos essa perspectiva de privilégios e deveres? Nos nossos dias, principalmente, temos tido um erro, muitas vezes, de acharmos a salvação talvez por obras, ou incorremos, ou podemos incorrer nesse erro. Mas aqui também incorremos, ou podemos incorrer, num outro extremo, de uma salvação sem obediência. Porque muitas vezes alguém nos diz, eu creio em Jesus. E nós, ok, você crê em Jesus. Qual é a sua vida? Qual é a sua conduta? Qual é o seu comportamento? Qual é o seu estilo de vida? E muitas vezes, há pessoas que vivem de uma tal maneira que esse discurso de quem diz que crê em Jesus, ele cai por terra. Se você crê em Jesus, isso se desdobra em um estilo de vida que inevitavelmente é diferenciado, que tem seus privilégios e tem seus deveres. É claro e é óbvio que vamos falhar em várias coisas, vamos cair em determinadas áreas, porque estamos ainda no corpo dessa morte. Também é evidente que não fazemos algo para sermos salvos, sermos alcançados por Deus, mas porque fomos alcançados e fomos salvos, então fazemos. É por esse motivo. Porque agora estamos cativos àquele que nos resgatou e obedecemos ao nosso Senhor. Por isso chamamos Senhor. Mas a vida cristã, inevitavelmente, vem com um combo de ações que moldam um outro estilo de vida, que não está ligado a esse mundo. Um exemplo, talvez básico, é que quando nós nos convertemos, meditação nas Escrituras e oração é um combo que vem na mochila do Tudo Mudou. Está aqui, converti, tome a sua mochila, tudo mudou. Porque as coisas velhas ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. E nessa perspectiva, nós andamos. Lembrando que aqui, nesse contexto de Pedro, os cristãos daquela época não sofriam diretamente pela fé em Cristo Jesus. Claro, era a fé deles que fazia eles viverem do jeito que viviam, mas eles estavam sendo oprimidos, eles estavam enfrentando perseguições por causa do estilo de vida deles, que era contra e contrário àquele povo daquela época. Então, o que veremos nessa exposição, classifiquei em 2 pontos relacionados ao comportamento do cristão. Primeiro, o comportamento em relação ao mundo. Depois, o comportamento em relação ao Estado e às autoridades constituídas. Vamos ver esse comportamento em relação ao mundo nos versos de 11 a 12 e depois no restante dos versos até o 17, do 13 ao 17. Ele diz assim: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros, verso 11, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Pedro inicia com uma súplica ancorada ou condicionada à condição dos cristãos neste mundo. Ele diz: exorto-vos como peregrinos e forasteiros. Aqui representam 2 grupos sociais distintos, mas aparentados. Peregrinos, essa classe de habitantes no local sem plenos direitos de cidadania, e forasteiros, que são pessoas que ficam no local, mas não sendo aqueles que residem ali. Ele fala desses 2 grupos. Então, parafraseando Pedro, ele está dizendo:
encorajo vocês, amados, para que não façamos como os homens que são deste mundo, que residem neste mundo, porque vocês são de outro reino. Pedro, de forma carinhosa, exorta, estimula, encoraja seus ouvintes a agirem como de fato são, peregrinos, ou seja, residentes temporários, e forasteiros, esses visitantes, nesse tempo, nesse mundo. Esses que caminham não para conquistar o tempo presente, mas para conquistar sua esperança, porque esperamos um lugar definitivamente nosso. Um lugar para permanecer nele, um lugar que não estamos a todo momento e todos os dias recebendo hostilidade, guerreando contra nós, para fazermos e nos forçar a pecar contra o nosso bondoso e maravilhoso Deus. Nosso coração deve dominar a vontade e a volição do pecado e agir como um coração regenerado, que não se conforma, que não se amolda a esse tempo, que não toma a forma desse mundo. É em Cristo que devemos nos espelhar e nos moldar e nos conformar. Mateus capítulo 11, verso 29, Cristo vai dizer assim: e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim, não do mundo, não do que está aí fora, não do que vocês vivem cotidianamente ou com quem vocês estão convivendo. Aprendei de mim. Então, o que são paixões carnais? São a vontade incessante e determinada de satisfazer as vontades do nosso corpo, como descanso, sexo, comida, bebida, satisfazendo essas coisas a qualquer preço, a qualquer custo. Por sermos cidadãos dos céus, de outro reino, existe um conflito gerado dentro de nós, e que Pedro diz que é uma guerra. É uma guerra, ela está declarada, ela está em nós todos os dias, hoje aqui presente, essa guerra está em nós. Aqui fica evidente que é uma luta, e ela existe, que é bélico, que é militar, aquilo que vem contra nós. Gálatas, capítulo 5, verso 17, diz: porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. São opostos entre si e vão gerar guerra, atrito, batalha. Essa guerra que quer nos arrastar para a sombra da morte, quer nos fazer sentir tamanho prazer nos desejos da nossa carne e dos pensamentos que talvez não tenhamos retorno. Não tenhamos volta. O perigo de nos apegarmos às paixões desse mundo a cada minuto nos rodeia e nos cerca. Abstenham-se, deixem, desapeguem, livrem-se das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. É isso que Pedro está exortando, estimulando, encorajando os ouvintes dessa carta. E no verso 12, ele continua: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Se somos cristãos dos céus, devemos permanecer nessa condição de peregrinos, forasteiros, mantendo exemplar o nosso procedimento no meio dos gentios e dos pagãos. E aqui podemos tentar entender de duas formas o que Pedro está dizendo. Ele pode estar nos dizendo assim, que o nosso comportamento exemplar em meios pagãos
esses que, sem Deus, que falam mal de nós, vendo o nosso procedimento e boas obras, glorifiquem a Deus no dia em que Deus os alcançar, ou o dia da visitação, e forem convertidos, tendo como instrumento de conversão a nossa vida exemplar. Ou podemos também entender esse mesmo versículo de uma outra forma, que esses que falam mal estão vendo nossas boas obras, mas somente entenderão e glorificarão a Deus no dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Somente terão esse elucidar do entendimento e lembrarão das boas obras naquele dia de visitação. E então glorificarão a Deus, porque toda língua glorificará o nome do Senhor. Todo joelho se dobrará. Todo. Mas, sendo uma interpretação ou sendo outra, o evidente aqui é que o comportamento exemplar, o procedimento em meio aos gentios, ele vai ter um impacto. Ele vai ficar para a história, para a eternidade. Não é algo do momento apenas, ele é algo para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Então, nós não fazemos isso como um proveito próprio. Nós somos exemplares para a glória de Deus, para que glorifiquem a Deus. Amém? Então, nesse primeiro ponto, comportamento em relação ao mundo, Pedro nos fala essas coisas. E agora vai dizer a nós quais comportamentos, alguns comportamentos ele vai direcionar, que fazem com que sejamos, ou que tenhamos que ser exemplares neles, por fazermos conforme ele orienta. Então, agora, o comportamento em relação ao Estado e às autoridades constituídas. Verso 13 ao 17, ele diz assim: sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Algumas considerações que são importantes antes de darmos sequência aqui, e se eu tivesse a parte visual, eu colocaria eles aqui para os irmãos poderem enxergar. São 6 pontos. Primeiro, Deus é a autoridade suprema. Isso parece óbvio, mas tem que ser dito. Deus é a autoridade suprema. Segundo, é Deus quem põe e retira toda a autoridade. Terceiro, a autoridade não vem do homem instituído, mas ela é derivada de Deus. O Estado ou governo é para o bem e não para o mal. O Estado é um agente de Deus que tem a espada. Para quê? Para promover a ordem e coibir o mal. E por último, 6º lugar, as 3 esferas conhecidas, Estado, Igreja e Família, são independentes em sua jurisdição, mas interdependentes por causa de Deus. Mas aqui mais uns detalhes quanto a isso. O Estado, exemplo, não poderia entrar na jurisdição da família. O que compete à família é da família. Compete ao Estado. A não ser que algo, exemplo, trágico, alguém da família mata o outro. Bom, o Estado vai entrar com o que ele vem para fazer, promover a ordem e coibir o mal. Então, essas esferas têm independência de jurisdição. Deveria ser assim, pelo menos. Por causa dessa máxima, Pedro diz que a causa da sujeição não vem da autoridade em si, mas ela advém por causa do Senhor, verso
13, por causa do Senhor. O ente humano não tem autoridade intrínseca, ela é dada por Deus, e por causa dessa verdade nos sujeitamos. Não é pelo cargo, pelo posto, pela autoridade em si mesma, é por causa da autoridade de Deus que delegou essa autoridade. A orientação de Pedro é que os cristãos devem se submeter, se sujeitar à autoridade constituída ou instituída pelas pessoas desse mundo. No caso aqui de Pedro, Nero era imperador no tempo de Pedro. E para que Nero pudesse governar, ele tinha governadores, procônsules, oficiais, procuradores, pretores para exercer o governo nas províncias, cuidar da justiça, recolher impostos, manter a paz e a ordem. É por isso que no verso 14 ele vai dizer assim: quer as autoridades como enviadas por ele, porque ele enviava essas autoridades para fazerem o trabalho para qual foram designados. Como disse, cuidar da justiça, recolher impostos, manter a paz e a ordem, enfim. Desta forma, entendemos que toda autoridade constituída por Deus, nós não nos levantamos em rebelião contra a autoridade, pois nesse caso estamos indo contra o próprio Deus que a instituiu. Lembremos que uma lembrança importante, que quem foi solto no lugar de Cristo foi Barrabás, que foi preso por uma sedição e porque, junto com outros, houve uma morte. Mas havia uma rebelião. O que é uma sedição? Uma rebelião individual ou em massas. Levante, revolta contra qualquer autoridade constituída, um motim, uma perturbação da ordem pública, desordem. As autoridades e a sujeição a elas é boa. É boa. Deus as dá para que eles tragam ordem, harmonia e paz. Mas por causa do pecado, a sujeição pode se tornar subserviência. Infelizmente. Mas temos que ter claro algumas coisas. E aqui um ponto de atenção. Assim, quando nós somos submissos ou sujeitos, não estamos agindo de maneira não assertiva, ou tímida, ou fraca, mas demonstrando o nosso compromisso com o Rei. Essa sujeição não é fraqueza, é obediência. E nós devemos lembrar que se tudo estiver bagunçado de alguma forma, alguns governos, e nós sabemos disso, né? E nós temos vivido tempos atribulados, sabemos que Deus está no controle de tudo. Que o juízo de Deus também vem através das suas autoridades constituídas. Mas que nós estamos sujeitos ao nosso Deus, e a Ele clamamos e a Ele suplicamos. Romanos, capítulo 13, esse eu gostaria de ler junto com os irmãos, se pudessem abrir, em Romanos 13, versos de 1 a 7. Nós temos 3 livros aqui que nós vamos dar uma passada por eles para que nós entendamos. Paulo falou muito sobre isso. Ele diz, Romanos 13, capítulo 13, versos de 1 a 7. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faze o bem e terás louvor dela.
visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. E aqui o que nós vimos ali, né? O papel do Estado. Os que praticam. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Agora, irmãos, 1 Timóteo, capítulo 2, versos de 1 a 3. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos de 1 a 3. Bem? Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática, e agora, com atenção, súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Repare que aqui é orações e súplicas e intercessões a favor, ok? A favor, não contra as autoridades, a favor. E é o dever nosso de que façamos assim. Em determinado momento, em Jeremias, é orientado para que eles orem pela paz da Babilônia. Eles foram cativos para aquele lugar e eles orem ao Senhor pela paz daquele lugar, porque na sua paz tereis paz. E obviamente não é orar para um lugar, porque o lugar não tem vida. São por suas pessoas, por aqueles que decidem, pelos seus líderes, e é o que Timóteo, a Timóteo ele fala, em Romanos ele orienta. O verso 8 ainda do capítulo 2 de Timóteo, quero, portanto, que os varões, verso 8 do capítulo 2, quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem o quê? Sem ira e sem animosidade. O que é animosidade? Aversão, rancor, ressentimento. No mesmo capítulo que ele vem falando essas coisas. E agora, irmãos, para Tito, capítulo 3. E aqui nós vamos conseguir encerrar nossa jornada pelas Escrituras nesse ponto. Tito, capítulo 3, versos de 1 a 8. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Isso é muito importante, ele está atrelando boa obra a essa obediência. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, ou seja, polêmicos, contendendo, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também outrora éramos nesses. Aqui, importante, ele faz essa ligação. Nós éramos também, como ele diz, nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Está dizendo, não é assim que vocês têm que ser. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador
e renovador do Espírito Santo. Olhem como é um lavar, é o tirar aquilo que estava, para permanecer agora aquilo que Ele coloca em nós, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, o nosso exemplo, aquele que nos amoldamos. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Essa é a palavra de Deus, irmãos. E em tempos de tanta desgraça, em tempos de tanta loucura, em tempos de tanta coisas que nós olhamos e ficamos chocados, estupefatos, nós temos que ter a palavra de Deus em nosso coração e esforçar esse coração, para que a vontade do nosso Deus seja feita, porque fomos lavados e renovados. Pastor, mas existe alguma situação em que podemos ir contra as autoridades? A pergunta de 1 milhão. Né? Sempre pensamos, né, que o que vamos fazer? O que podemos fazer? Podemos fazer? E aqui, nós temos um sim, em determinados momentos nós temos sim. Sim. Ufa! Temos um sim. Como é que é esse sim? Quando estes quiserem nos obrigar a fazer alguma coisa que Deus proíbe, ou nos obrigar a não fazer o que Deus ordena. R.C. Sproul diz assim: o princípio é muito simples. Se qualquer governante, um oficial ou um corpo de governantes, um professor de escola, um chefe de trabalho, um comandante militar, nos ordenar fazer algo que Deus proíbe, ou nos proibir de fazer algo que Deus ordena, não somente podemos desobedecer-lhe, mas também devemos desobedecer-lhe. Se chegamos a um momento de decisão como este, devemos obedecer a Deus. Isso ele escreve no seu livro, Qual a Relação entre Igreja e Estado? R.C. Sproul, recomendo bastante esse livro, Qual a Relação entre Igreja e Estado. E aqui, nós temos também a possibilidade de usar todos os meios lícitos existentes. Enquanto existe a lei, tentarmos usar todos a prática da lei, o que nos está devido, lícito, enfim, para fazermos algo contra o que está vigente ou querendo se levantar. E aqui nós temos, com certeza, uma ação efetiva contra essas coisas. Mas o que está proposto aqui, a Bíblia deixa bem claro, em vários aspectos, é exatamente isso. Se nós conseguirmos discernir, e aqui não há respostas para tudo, nós temos que saber a palavra de Deus, orar ao Senhor, vasculhar as Escrituras, em cada situação que tivermos, entendermos qual é a posição que nós temos que ter, e então tomá-la com dever de consciência diante de Deus. Eu vou dar só uma beliscada na pregação na próxima, né? Já falei para o irmão Carlos, pedindo desculpa para ele, dou umas beliscadinhas lá. Mas é que ele vai falar dessa questão de dever de consciência, né? Da consciência para com Deus. Mesmo em situações onde nós passamos dificuldades, estamos sujeitos, e esse a quem estamos sujeitos está nos oprimindo.
Por exemplo, ele pode nos mandar carregar uma pilha de tijolos. Isso é que nem fazia no Egito, oprimindo o povo, mas não é algo contra a palavra de Deus ainda, nesse sentido. Embora esses que fazem isso, obviamente, são pessoas contra. Então, com as leis também podemos ir contra as práticas ilícitas, ou malignas, ou, enfim, que querem deturpar a vontade de Deus. Mas não podemos esquecer onde estamos, irmãos. Peregrinos e forasteiros. Esse lugar não vai nos aceitar bem. Não vai. E nós não vamos nos conformar a ele. E haverá guerra, luta. Mas essa luta é dentro dos termos do Senhor, da forma com que ele coloca para nós. Paulo usou a lei vigente em vários momentos para tentar pregar mais e mais a palavra de Deus. Apelou a César, pelas tantas, autoridade máxima. Momento, ele foi fazendo este movimento, ele não fez uma insurreição, não juntou gente em toda parte e veio fazer algum tipo de levante, não. Ele não fez assim. Temos alguns exemplos nas Escrituras de desobediência civil? Sim. Êxodo 1, versos 15 em diante, encontramos o rei do Egito ordenando às parteiras que se fossem fazer o parto das hebreias e fosse um menino, elas matassem o bebê. Elas não obedeceram, porque temeram a Deus. A Bíblia diz, no verso 21, que por terem temido a Deus, Deus constituiu a elas família. Elas não fizeram o que o rei do Egito mandou. Daniel, capítulo 3, verso 16 em diante, a questão nós conhecemos. Nabucodonosor ordena que todos se prostrem, adorem a imagem de ouro que ele havia feito. Porém, ele não obedece. Aliás, eles não obedecem. Aqui no caso de Sadraque, Mesaque e Abidnego. E eles são graves, são fortes em sua posição ao falar com Nabucodonosor, porém, eles não fizeram nenhum levante, nada. Eles dizem, Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos te responder, se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não quiser livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Quer o Senhor nos livre, quer não, nós manteremos a nossa posição até o fim. Esse é o ponto. Eles sabiam dos efeitos, das consequências que aquilo traria para eles. Daniel capítulo 6, Daniel, sabendo que as Escrituras estavam assinadas, não recuou da sua convicção em Deus. Também por 30 dias não podia orar a outros deuses. Daniel, então, no verso 10 diz assim, Daniel, pois, quando soube que as Escrituras estavam assinadas, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Aqui, mais um detalhe, uma questão de consciência. Daniel não precisava nem ter continuado na sacada para todos verem. Podia ter feito isso na sala, continuado a adorar o Senhor. Não. Pela consciência dele para com Deus, ele fez como ele fazia sempre. E as consequências vieram. Se ele pudesse dizer aqui, ele diria como o Sadraque, Mesaque e Abidnego falaram. Ele diria, se o Senhor me livrar da cova, Senhor, amém, se não me livrar, eu continuo com a minha posição, mas ele não obedece. Então nós temos esses exemplos. Em Atos 5, Pedro, o próprio apóstolo Pedro e os apóstolos, eles também vão contra a autoridade que diz para eles, não pregue no nome desse homem. Não pregue. E eles disseram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, irmãos, temos, mas precisamos ter isso claro. As Escrituras têm que estar quentes e aquecidas em nosso coração, pedindo a Deus que nos lembre sempre das suas palavras
que nos dê o discernimento e graça para tomarmos decisões em tempos tão difíceis, tão complexos. Ele continua no verso 15, Pedro, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Olha o que N. Miller, no comentário de introdução ao 1 Pedro, ele diz sobre esse versículo. Está em vista aqui o dado mais fundamental da ética cristã, a vontade de Deus, que o autor sintetiza aqui, resumido em prática do bem. Como o Evangelho de Cristo não é uma nova lei, a vontade de Deus não é prescrita detalhadamente, a maneira como os fariseus judaicos queriam fazer. Ela é anunciada de forma geral, a prática do bem. E os próprios cristãos é que terão que decidir em cada caso o que isso significa e qual atitude concreta e específica a ser tomada. Há riscos, mas trata-se do risco da liberdade, liberdade que existe onde se encontra o Espírito de Deus. O âmbito específico em que aqui se fala de vontade de Deus é o da vida na sociedade e das relações interpessoais. Então, claro que aqui Pedro está dizendo algumas coisas da prática do bem, mas ele não está dizendo exatamente os detalhes quanto a essa sujeição em cada ponto. Não. Aqui cada um tem que perscrutar as Escrituras e tentar e tirar dali o que vai fazer. Apesar de tantas dúvidas, nós temos a quem recorrer. Como livres que sois, verso 16, não usando todavia liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus. E aqui Calvino fala exatamente isso. Ele diz assim, a verdadeira liberdade, pois, é aquela que a ninguém prejudica ou injuria. Em confirmação disso, ele declara que só são livres aqueles que servem a Deus. Daí, se pode concluir, obviamente, que granjeamos a liberdade a fim de podermos mais prontamente e com mais disposição render obediência a Deus. Em suma, esta é uma servidão livre e a liberdade para servir. Uma servidão livre e a liberdade para servir. Somos servos e livres. Verso 17, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. E aqui a definição de honra é fazer mais do que respeito. Honra alguém é o que significa fazer alguém o que é mais impossível, ou demonstrar respeito pela outra pessoa num âmbito muito mais alto. No caso das autoridades constituídas, é reconhecer a autoridade delegada por Deus e agir de acordo com essa compreensão. Isso envolve respeito, submissão, obediência justa, orar pelas autoridades, enfim. O resumo desse versículo, do verso 17, é assim: todos devem ser tratados com honra, inclusive o rei. Os irmãos devem ser amados. Deus deve ser temido. E aqui, irmãos, perguntas para reflexão, para encerrarmos, irmos para o encerramento. Estamos proclamando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Estamos sendo exemplares em nosso procedimento. Você e eu temos agido pela vontade de Deus, por causa do Senhor, para a glória, para a sua glória. Estamos nos sujeitando às autoridades ou estamos rebeldes a elas? Estamos honrando a todos, amando os irmãos, temendo a Deus, honrando o Rei? Ficam as reflexões desse capítulo para a nossa vida. Isso é imperativo, é urgente.
é hoje, é para agora. E precisamos meditar na palavra de Deus. Eu lembro que na introdução dessa carta, eu pedi também aos irmãos que andassem junto, né, com cada pregador aqui, lendo as Escrituras, lendo Pedro e também meditando nessa palavra, para que pudéssemos ir juntos, descobrindo o que o Senhor queria nos falar. Para finalizar, eu quero ler Apocalipse 22, versos 11 a 17. E então fazemos uma oração. Apocalipse 22, capítulo 22, versos 11 a 17. 22, 11 a 17. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aquele que lava suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama a prática da mentira e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem, vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Vamos orar. Senhor nosso Deus, ouvimos a Tua palavra santa e verdadeira. Ó Pai, precisamos de Ti e do Teu Espírito. Em tempos tão difíceis, Senhor, o nosso coração, Senhor, ó Deus, quer fazer a Tua vontade e muitas vezes, Senhor, estamos perplexos diante de tantas coisas. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a buscar, a vasculhar, a cavar, Senhor, fundo nas Tuas Escrituras, a ler, a meditar, que a nossa conversa seja sobre isso, Senhor, que nós possamos nos aconselhar uns com os outros em amor, em graça, amando-nos, Senhor, ó Deus, honrando-nos, temendo ao Senhor e orando, Senhor, orando para que tenhamos paz, orando pelas autoridades, em favor, em súplicas, em ações de graças. Ó Deus, muda o nosso coração, dispõe o Senhor para a Tua vontade, porque nós não somos, Senhor, desse lugar. E nós não podemos fazer, Senhor, o que aqui fazem. Ajuda-nos por misericórdia, todos nós, Senhor, carecidos do Teu Espírito Santíssimo, suplicamos. Amém.